Olá! O objeto do nosso estudo hoje é o capítulo número 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade, e que tem por título Estudando a Mediunidade. Ele tem 4 grandes blocos, que nós então procuraremos abordar na medida em que formos aqui desenvolvendo o raciocínio. Há um primeiro bloco em que André Luiz se aproxima daquele que será o seu orientador no transcurso dos estudos que ele desenvolverá a respeito da mediunidade através de incursões que ele realizará em algumas casas e também em instituições espíritas, residências de famílias nas quais a atividade mediúnica se faz desenvolvida, mas também em instituições espíritas que têm esta tarefa. É o ambiente onde se desenvolverá a narrativa do livro. Há um segundo momento em que ele é apresentado, é convidado a integrar uma exposição. Esta exposição vai acabar, então, tomando todas as outras 2 partes subsequentes. E ela, assim como nós havíamos visto no prefácio, analisando o posicionamento de Emmanuel, ela vai retomar alguns pontos-chave para o estudo da mediunidade, como será feito por André Luiz. Eu gostaria muito que vocês, na medida em que nós formos destacando alguns pontos daquela preleção, daquela conversa da qual ele participa, que envolve encarnados e desencarnados, que vocês observassem, porque este assunto vai voltar ao longo dos capítulos. É como, então, se o instrutor pudesse antecipadamente fazer um desenho de tudo aquilo que será objeto de análise. Evidentemente que ele não vai falar a respeito das manifestações que nós seremos chamados a acompanhar. Para isso, nós vamos ter o livro dos médiuns, naquelas classificações que André Luiz resolveu apresentar a mediunidade. Todos sabem, porque conhecem o livro dos médiuns, que Kardec adota 2 grandes blocos para estudar a manifestação mediúnica. A manifestação com efeitos físicos e a manifestação com efeitos inteligentes, não apenas fruto de uma intervenção, mas sim em decorrência de uma intervenção que nos traz resultados palpáveis: a psicografia, a psicofonia, a pictografia, etc. Então, há essas 2 grandes, essa grande divisão inicial, esses 2 grandes blocos, serão somadas subdivisões, que vão, então, mostrando, ora aqui, ora ali, a presença da manifestação espiritual em relação aos que estamos reencarnados presentemente. Foi assim que Kardec apontou, e, de certa forma, nós vamos encontrar no transcurso dos capítulos do livro que estamos estudando várias e várias situações que se assemelham. Como havia dito na nossa primeira conversa, todas as vezes em que isto acontecer, evidentemente eu vou recorrer ao livro dos médiuns para que vocês, então, vejam onde está o aparelhamento, onde está o fundamento daquilo que nas incursões que André Luiz, Aulus e Hilário farão e nos apresentarão. Quem é Aulus? André Luiz o apresenta a partir, primeiramente, de uma figura que todos que leram o livro Nosso Lar acabaram por conhecendo.
aquela figura do velhinho simpático que o aguardou no momento da sua captura, recaptura, para a condução até nosso lar. É Clarencio, que ele identifica depois como um dos ministros, um dos encarregados da administração da colônia, ao lado de outros que ele nos vai apresentando e que vão, no transcurso da sua obra, aparecendo ora aqui e outra ali. Aulus era um assistente do ministro Clarencio, alguém que, no transcurso da sua última jornada na Terra, como André Luiz cuida de nos apresentar, foi envolvido na análise aprofundada, na prática mesmo, do que se denomina ciências mediúnicas, mas também do magnetismo. Para André Luiz, Aulus era um dos mais competentes membros do grupo diretivo de nosso lar a respeito da matéria. E essa é a razão pela qual, atendendo ao pedido de Clarencio, ele se dispõe a orientá-los nessa tarefa. Mas, antes de se apresentar e nos mostrar todo o conhecimento que possui, Aulus comenta com André Luiz e Hilário as questões aflitivas pelas quais a humanidade passa. E destaca André Luiz que a maneira de um irmão mais velho, de um pai enternecido, ele vai orientando a cada um deles, tentando mostrar o quanto era preocupante a questão ligada à humanidade terrestre. As dores, as dificuldades, as aflições que ali estão presentes, que estão presentes entre nós. Ele destaca muito bem nesse primeiro bloco, dos 4 que a gente vai analisar, que o Aulus era detentor de uma substanciosa riqueza cultural, mas era também entranhado com um patrimônio de amor que efetivamente os envolveu logo de cara, logo de cara. Lembra André Luiz que ele mais parecia um médico benevolente e sábio, mas que resolve, para ajudar, fazer-se como um enfermeiro, com o propósito de imediatamente ajudar e salvar aqueles que perecem. Fala-nos, ainda que sinteticamente, que desde 1779, quando estava em sua última romagem na Terra, Aulus houvera estado em Paris, na França, e lá tivera conhecimento, convivera mesmo com Mesmer, naquelas suas análises a respeito do magnetismo. Nós já vimos aqui, em estudo precedente, aquela colocação que Allan Kardec faz, no sentido de que magnetismo e espiritismo são ciências irmãs e, como tais, devem ser consideradas. Pois bem, 1779 não havia a publicação do Livro dos Espíritos, mas Aulus, ao lado de Mesmer, participava de experiências ligadas à magnetização. Tanto isso é verdade que ele tem a oportunidade de conhecer, reencarnado, o trabalho do professor Hippolyte Lyon
Denisard Rivaio, como assinala o próprio André Luiz. Mas não é só, né? Porque Aulus convivera com algumas figuras que são relevantes para o conhecimento espírita. Ele nos apresenta, faz menção a 4 destas figuras, né? Cainhê, Balzac, Théophile Gautier e Victor Hugo, ou Victor Hugo, como dizem os franceses. Essas 4 figuras são muito marcantes na França no século XIX, muito marcantes mesmo. Gautier era alguém que tinha uma preponderância cultural e um exercício efetivo de atividades como magnetizador. Há um livro dele, traduzido no Brasil, chamado Arcanos da Vida Futura. Ele foi traduzido e publicado pela FEB, eu não sei o ano da edição, mas não é coisa recente, não. Originalmente, o trabalho foi publicado em 1848. 1848. E ele apresenta uma série de artigos, é uma compilação de artigos que saíram em vários periódicos franceses e de outros países, tratando da questão do intercâmbio entre, é assim que está lá no livro, tá? Mortos e vivos. O livro precede ao dos Espíritos, 1848, e ele já abordava essa questão. Particularmente, ele apresenta muitos relatos sobre uma médium, Adèle Maginot, que era alguém dotada de características que lhe permitiam o desenvolvimento, inclusive, de diagnósticos a respeito de moléstias, levando em conta a sua inspiração por entidades que observavam aqueles que a procuravam do ponto de vista do que os seus perispíritos assinalavam. A figura do Cainhê tem uma importância interessante porque ele vai fundar na França, no mesmo ano em que publica o seu livro, uma sociedade que é denominada Sociedade dos Magnetizadores Espiritualistas. Interessante esse qualificativo ali apresentado à denominação da sociedade, né? Porque Mesmer centrava-se na questão do magnetismo e trabalhava particularmente o magnetismo animal. Mas o Cainhê vai avançar e ele vai, então, acrescentar que, além da questão eminentemente do magnetismo, havia a interferência da questão espiritualista. Então, vai alguma coisa além apenas da visão dita material, do físico, fisiológica. Ele também conviveu com Honoré de Balzac, e Balzac dispensa qualquer referência adicional, né? Não há, na literatura francesa, ninguém que tenha retratado melhor o século XIX do que Honoré de Balzac, né? No seu livro satírico, porém realista, é um grande compêndio de livro denominado A Comédia Humana, ele apresenta as dores daquele momento da sociedade francesa. Nos orienta, explicando acerca de como os que, participando daquele momento da vida da França,
sobreviviam diante das adversidades provocadas pela industrialização, pelo progresso a que a cidade foi submetida, pelo afluxo maior de pessoas, e isto é extremamente interessante. Há também um outro pensador, né, Victor Hugo, que vai nos falar daqueles que estavam às margens, os miseráveis, e ele também foi companheiro de Aulus naquele instante, assim como Pierre Gautier, né, um poeta, jornalista, escritor, que se notabilizou particularmente por suas críticas. Vejam que Aulus conviveu, enquanto reencarnado na França, com a elite do pensamento que nos foi dado conhecer. Evidentemente que a França não se resume a estes 4 nomes aqui mencionados, mas para nós, espíritas, os outros 2 nomes apresentados são extremamente significativos. Mesmer, por tudo que isto vai nos ajudar a entender na questão ligada ao tratamento dito fluídico, de magnetização, e, evidentemente, o professor Rivaio, que é para nós o mestre, na exata medida em que nos legou, em parceria profunda com os espíritos, o que nós chamamos, a partir da sua própria orientação, doutrina espírita. Pois bem, é esse time que Aulus conviveu, foi com eles. Ficou, segundo André Luiz, vários decênios, o que significa teve uma vida longeva para os parâmetros, os padrões da época. Alguns dos referidos aqui também a detiveram, particularmente Victor Hugo, que morreu, desencarnou em idade avançada, né? Então, essas figuras, naquele momento, representaram uma valoração do conhecimento, uma análise da realidade dos espíritos que estavam na França muito peculiar, muito peculiar. Eu tenho certeza que vocês já tiveram acesso a qualquer obra destas, pelo menos 2 pessoas, que são Balzac e Victor Hugo, para entenderem o alcance. Aulus conviveu com eles. E, de volta à realidade espiritual, estava agora com um novo objetivo. Ele estava envolvido na obra de espiritualização no Brasil. No Brasil. Há mais de 30 anos, ele se apresentava como alguém que estudava, mas intervinha, como nós veremos, no desenvolvimento de atividades que permitam e permitam esse intercâmbio entre a realidade espiritual e a realidade dos que estamos reencarnados. É interessante porque, como Aulus lhes pergunta a respeito da mediunidade, o que eles conheciam, eles se apressam a dizer que tinham informações, mas não eram nada assim aprofundadas. Eles já tinham visto, acompanhado a psicografia, eles já haviam tratado dos processos de psicofonia, já tinham, inclusive, presenciado sessões de materialização, mas, diante do universo que as ciências mediúnicas representam, era muito pouco. E eles, então, gostariam de acompanhá-lo no exercício desta atividade. Evidentemente, ele concorda, né? Mas diz, olha, vamos preparar a nossa jornada, então? Eu gostaria que vocês me acompanhassem para que nós pudéssemos ouvir
alguém sobre o assunto. Eu vou fazer um corte para chamar a atenção desta característica das narrativas de André Luiz. Ele sempre pega lá os livros, um a um, tirando o Nosso Lar, em que isso não vai ser o mote, mas, de regra, os livros nos levam, antes da sua concretização, a um ensino que geralmente é dado por alguém que detém um conhecimento aprofundado daquilo que vai ser objeto da narrativa por ele desenvolvida. Às vezes a jornada é de uma semana, outras vezes um pouco mais, como no caso do livro Missionários da Luz, em que eles vão acompanhar muito mais do que a jornada de alguns dias. Há todo um aparato para ser trabalhado até concretizar em ação e reação, em libertação também. Há um tempo maior a ser desempenhado, mas sempre isso é precedido por uma preparação. É como se eles tivessem a teoria sintetizada numa aula profunda acerca do assunto e depois se entregassem à prática daquilo que está abordado na aula. Às vezes, esta preleção é feita pelo próprio orientador que vai estar ao seu lado. Outras vezes, não, como é o caso aqui. Eles vão, na companhia do Aulus, ouvir alguém que a gente vai conhecer já, e a partir desta audição, eles reúnem informações que os habilitam a seguir. Eu estou usando o plural porque, se é verdadeiro que André Luiz, em algumas das narrativas, reporta-se apenas e tão somente a si próprio, em outras ele acresce particularmente a Hilário. Hilário é o seu parceiro de estudos, alguém que, como ele, é repleto de dúvidas, tem interesse de fazer questionamentos, muitas vezes se mostra surpreso com o que observa, mas guarda um compromisso muito sério de bem trabalhar aquelas informações que foram recebidas. Eles são conduzidos pelo Aulus a um ambiente no Ministério das Comunicações, onde alguém identificado como instrutor Albério vai nos oferecer uma riquíssima palestra. Nós vamos ter condições de ir acompanhando os níveis de informação que ele vai trazendo, nós vamos perceber o quanto ele domina o assunto mediunidade. O ambiente estava com algumas dezenas de companheiros atentos. Haviam desencarnados, mas também haviam encarnados, em desdobramento. Aquilo que a gente tantas vezes recebe de recomendação, o preparo adequado nos momentos em que nós deixamos o estado de vigília, pode nos conduzir e nos conduz a estes ambientes de instrução. Nós temos, em razão do propósito que nutrimos, condições de conhecer muito mais, aproveitar essa janela que a presente reencarnação nos trouxe, de consolidar uma informação acerca do que somos, para transformar estes momentos em que o corpo continua a sua trajetória sem alterações. Tudo aquilo que vai acontecer no corpo continua acontecendo. Porém, o espírito, que de certa maneira se emancipa, ele reúne condições, então, de gozar de aprendizados como este, que nós vamos, a partir de agora, analisar. O discurso do Albério, então,
assume alguns níveis, né? Eu, particularmente, vejo presentes 4 níveis diferentes da maneira como ele aborda a questão, né? A maneira como ele aborda a questão. Ele tem uma mensagem de imediato para chamar a nossa atenção, e evidentemente de todos aqueles que ali estavam, e em seguida ele começa a traçar quadros comparativos que nos permitam entender aquilo que ele afirmou logo de cara, para vir, em 2 momentos depois, descer a detalhes altamente enriquecedores. Então, é uma aula posta a respeito do que ele entende como a base do fenômeno mediúnico. Tá? Que o fenômeno mediúnico existe, ninguém precisa parar e pensar, né? Ele é uma realidade. E não tem nada de extraordinário, O compromisso em compreendê-lo e voltá-lo para o bem que é algo que exige atenção. Mas a prática do intercâmbio com a realidade de onde procedemos é uma prática que está vinculada necessariamente a nossa própria reencarnação. A presença do espírito na oportunidade reencarnatória conduz a essa possibilidade. Alguém nos orienta acompanhando para o retorno, alguém nos intui para que cumpramos bem os compromissos que, se tivermos condições, assumimos na realidade espiritual. Então, isto é frequente. Os espíritos dizem: não raro nós vos dirigimos, enquanto vocês estão distantes. Por quê? Porque quando estamos reencarnados, via de regra, a nossa atenção é muito focada no transitório, muito focada. Nós somos, às vezes, tão presos a essa realidade que não é permanente, né? Que nós nem aproveitamos os momentos do desdobramento. O sono permite ao espírito afastar-se daquela realidade em que o corpo se ativa. Porém, os nossos espíritos não aproveitam isso. Então, o sujeito participa de atividades ditas oníricas, né, dos sonhos, mas é cuidando das coisas do dia a dia. Ele não consegue buscar nada de extraordinário. Ele fica ali com aquele foco das questões do dia a dia. Passa roupa, lava roupa, vai ao escritório, troca o pneu do carro, para dizer coisas assim que, de certa maneira, são triviais. É muito frequente, quando as pessoas nos questionam sobre sonhos, que elas apresentem esse tipo de colocação. E a gente até fica meio confuso, porque, primeiro, não participou daquilo, é o que ele... mas o que pode significar? Não sei, não sei. Não tenho condições de explicar o que pode significar sonhar com isto ou com aquilo. Né? Acho que é simples aventura tentar desenvolver um raciocínio assim. Mas as pessoas têm dúvida. Né? Às vezes, olha, sonhei com a minha avó, que já desencarnou. O que será que ela quis dizer? Bom, é um outro detalhe. Procure sondar a você mesmo, guardar alguma impressão benéfica, não tão benéfica, porque muitas vezes, ao retornarmos ao veículo físico, para o estado de vigília, estas lembranças não são tão sensíveis quanto são as lembranças que temos pelo exercício da vigília. Né? Mas é um momento que se deve aproveitar, precisa aproveitar. Então, diz para nós o Albério: a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. A mente. Semana passada, quando a gente falava sobre o prefácio de Emmanuel, vimos que ele vai endereçando o caminho até chegar ali, a questão da mente.
né? Para que a gente entenda essa questão da base, ainda não precisamos nos fixar na questão da mente, embora tenhamos trabalhado isso no prefácio de Emmanuel, porque ele fez essa abordagem, nós vamos ver o Albério estabelecer alguns parâmetros para que a gente possa entender, né? Ele diz assim, olha, primeira coisa, nós podemos dizer que o universo é a exteriorização do pensamento divino. Cá para nós, essa expressão também não nos conduz a muitas coisas. Exteriorização do pensamento divino. Isso significa Deus quis estruturar o universo, pensou nele e estruturou. Tranquilo, isso é fácil a gente pegar. Agora, a razão, não, porque para entender as razões da divindade de Deus, nos falta o sentido, como alertam os espíritos. A nossa evolução não permite isso. Aí vem ele e completa a informação. Nós somos como raios conscientes da eterna sabedoria dentro do limite da nossa evolução espiritual. Somos raios conscientes. Os espíritos disseram a Allan Kardec que as leis divinas estão gravadas na consciência e que somos a centelha que tem uma trajetória a ser cumprida até a máxima perfectibilidade possível. Então, raios conscientes daquela que é a sabedoria maior. Desde a superestrutura dos astros até a infraestrutura subatômica, tudo está em forma Albério, mergulhado na substância viva da mente divina. E para que a gente possa tentar entender o que é isso, ele faz uma analogia com os peixes e as plantas na água. Então, é como se essa substância água pudesse ser analogamente comparada à mente de Deus e aqueles que estão nela mergulhados, peixes, plantas, etc., são os participantes. É uma analogia, porque a expressão de que estamos mergulhados na mente de Deus, para nós é de difícil captação, compreensão. Então, o Espírito dá um raciocínio que faz, entenda por aqui, tá bom? A imagem é forte, mas é fácil de assimilar. E esse é um recurso que permite, então, que a gente desenvolva a nossa capacidade de compreensão. Todo espírito mais elevado, em contato conosco e na espera do nosso avançar evolutivo, vai nos preparando para graus outros de compreensão, exatamente usando linguagens, figuras que nos permitam entender. Jesus foi o campeão em utilizá-las. Deixou gravadas lições preciosíssimas a partir de histórias. Algumas delas foram tão marcantes que os teólogos, não têm dúvida de dizer, acabaram passando como se fossem narrativas desenvolvidas por Jesus. E Kardec pega isso, particularmente quando comenta aquele episódio da multiplicação dos pães, né? Ele usa a analogia e diz assim, presta atenção, que um fenômeno desse teria sido um fenômeno de destaque tamanho, que correria os registros históricos. Não era anotado por alguém, mas foi uma parábola que Jesus contou. E alguém que a ouviu mais tarde entendeu que aquela narrativa era a descrição de um fato verídico.
verídico. E basta que a gente ponha para se exercitar no raciocínio, e eu vou parar aí só nessa análise, porque eu tenho que voltar ao texto, diz que eles recolheram as sobras em cestos. A pergunta é, onde estavam os cestos? De onde vieram? Se eles não tinham pães, teriam cestos? Carregariam cestos para quê? Qual era o sentido de carregar os cestos? Então, percebam a maneira simbólica de nos aproximar de alguma coisa. E aí guardamos o conteúdo da mensagem, mas temos que evoluir para buscar o alcance moral daquele ensino. Temos que evoluir para desenvolver a compreensão daquilo que estamos recebendo como carga de informações destinadas à nossa própria evolução. Há um trecho nesta primeira fase do raciocínio desenvolvido por ele que me chama muito a atenção. É quando ele trabalha a questão de que nós somos herdeiros de Deus de faculdades, e ele as apresenta em 4 níveis: criar, desenvolver, nutrir e transformar. Então, herdamos porque somos a centelha, criados pela sabedoria eterna, herdamos a possibilidade de desenvolver, de criar, de nutrir e de transformar. Ele não explica estas 4 áreas, o que certamente nos deve levar a parar, pensar, para aprofundar. Mas vale a pena, porque a frase não é solta, não é solta. Então, cabe ao espírito empenhar-se exatamente nisso, na criação. E a criação máxima que nós vamos ouvir falar daqui é a que decorre dos nossos pensamentos. Vem depois a ideia do desenvolvimento. E aquele que cria, que imagina, tem condições de dar campo a isso. Vai alimentar isto, nutrir, mas tem o dever de transformar esse pensamento, se não for um pensamento que possa conduzi-lo ao progresso. E assim o ciclo vai se repetindo. Eu peguei uma hipótese de tantas outras que poderiam ser aqui apresentadas. Ele chama a atenção, mais uma vez, dizendo, olha, nós estamos muito limitados, né, em concepções, em dimensões conceptuais em que nos encontramos, né? E a nossa opinião, ele está se referindo agora particularmente a dele, é muito insignificante. Obter tantas informações importantes que aquilo que nós ainda conjecturamos, para eles, foi uma etapa. Interessante sempre grafar isto. Foi uma etapa. Somos criados simples e ignorantes. Todos os espíritos são assim criados. Não há, apesar de visões que defendam isto, racionalmente falando, seres criados à parte. Todos fizeram a sua jornada evolutiva. A depender do quê? Do seu próprio empenho. Então, aquele que está hoje no mundo celeste, que cumpre missões da inteligência suprema, é porque fez por chegar até lá e merece a confiança que o Pai lhe delega. É alguém que galgou essa trajetória. Não foi levado lá, não foi criado à parte. Estas são informações que desqualificam, porque nós passamos a ver aí não a justiça, mas
no que não é possível enxergar nada de errado, nós temos que entender, então alguns foram privilegiados, outros deixaram de sê-lo, e isso não condiz com a soberana justiça. É uma questão de esforço, sim, cada um de nós precisa se empenhar em fazê-lo, né? Ele, então, mostra como isso se dá. Nós também, através do pensamento, trazemos um ambiente psíquico que nos é particular, Mas ele é estabelecido, essa comunhão, em função do ambiente que nós próprios vamos estabelecendo, né? Cada alma, diz ele, assim como cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental na esfera de criaturas a que se irmana, em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Significa que, ora, então, podemos estar vinculados porque isto nos é imposto, é necessário, e outras horas podemos estar mesmo lutando para avançar no sentido de cada vez mais adquirirmos informações. Faz outra analogia, que se você observar o planeta, você vai ver que ele revoluciona uma órbita que a lei de equilíbrio estabelece. Tanto isso é verdade que não há choque entre eles, e todos se arrastam pelo espaço sideral em números e proporções que nós ainda não temos nem condições de dimensionar, até porque o que é por nós observável não passa de um minúsculo quadrante daquilo que Galileu Galilei, em A Gênese, desenha como os universos. Universos. Então, o que nós observamos a olho nu? Muito pouca coisa. Somos incapazes de distinguir. Com o telescópio, melhoramos. Com lentes poderosas de artefatos como o Hubble, muda tudo, muda tudo. E os contornos ficam mais nítidos, mas ainda as distâncias não permitem estabelecer nenhuma análise que não seja a da constatação de que há sóis e mundos em número incontável e a nossa visão realmente é limitada. Agora, diz ele, comparando, a sua consciência, ela vai se envolver no grupo espiritual a cuja movimentação você se subordina. Então, você vai estar ali. Então, nós somos, diz ele, um conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção. Integramos esse todo, que são os bilhões de seres da humanidade terrestre. Veja, nós todos formamos esse conjunto, tendo o mesmo padrão vibratório de percepção, o mesmo padrão, né? Então, é um esforço, um esforço. Agora, esses bilhões, como ele mesmo termina por explicar, são uma humilde família. Bilhões se constituem numa humilde família no concerto da vida cósmica, porque cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal, né? Somos apenas isso. Imagina a grandiosidade da família universal. Se a Terra, com os bilhões de espíritos que a ela se encontram vinculados, representa uma única família. Quantas famílias espirituais
existirão nos universos que o Criador estabeleceu. Quantos espíritos, em graus os mais diversos possíveis, dos que estão iniciando as suas experiências enquanto espíritos, aqueles que já as concluíram e hoje, estando no papel de emissários, ajudam num progresso, naquela grande lei de solidariedade que representa o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, né? A sintonização que mantemos em relação aos que nos cercam, formando, então, este grupamento. Diz ainda o Albério, dependendo dos nossos semelhantes, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental, em que nos renovamos constantemente. E olha, retomando o que ele tinha dito, criando, alimentando, destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando um plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras que imaginamos, sob o comando dos nossos próprios desígnios. Pensamos, plasmamos e podemos então concretizar. Diz ele, a ideia, olha que informação, a ideia é um ser organizado por nosso espírito. A ideia é organizada por nosso espírito. Aqui o pensamento dá forma, e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Tenho a ideia, penso, dou a forma e vou seguir. É por isso que, quando se perguntam às entidades superiores se aquele que comete um delito pensou nele antes de concretizá-lo, eles dizem, é tão fácil constatar isso, porque os que dele estão próximos veem quais são as suas ideias e influenciam-no. E ele, então, vai obter informações de sugestões que vão conduzi-lo à prática daquela determinada situação. Veja, ter a ideia não significa concretizá-la, você pode simplesmente eliminá-la. Mas, quando essa ideia conta com acompanhantes que a estimulam, nós vamos ver que a coisa avança e avança para valer, né? A ideia é um ser organizado por nosso espírito. É bom a gente não perder isso. Ele passa agora, então, para o segundo bloco, né? Um segundo bloco em que ele vai dizer o seguinte: todo ser, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar. Todos os seres, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. E o psiquismo, diz ele, não depende do centro nervoso. É aí que há, então, o choque entre espiritualistas e materialistas. Porque entendem os materialistas que todas as nossas expressões de ideais, pensamentos, decorrem de centros nervosos.
E ele diz, não tem nada a ver, nada a ver. São coisas completamente independentes. A alma, diz-nos ele, possui valores, dentre os quais se destacam a faculdade de comunicação entre os espíritos. É um valor da alma, o espírito encarnado. É um valor que lhe permite estabelecer comunicação, qualquer que seja o plano que ele se encontre. Por quê? O mundo mental é, ao mesmo tempo, agente e recipiente. É onde ele vai colocar as questões a partir de agora. Você emite, mas você também capta. E na medida em que você capta, você precisa ter base suficiente para captar aquilo que lhe vai fazer bem e progredir, separando daquilo que não vai lhe trazer condições benéficas e certamente vai mantê-lo estacionado. É isto que é a chave do que ele quer nos dizer, né? Ele vai ilustrar isso com um exemplo. Mas antes, eu queria chamar a atenção de vocês para um artigo que está na revista Espírita, no ano de 1859. 1859. Nós vamos entrar agora na questão ligada ao papel dos médiuns nas comunicações. E Kardec escreve um texto, março de 1859, tá? Esse texto está lá, eu vou pedir depois para a Dani colocar à disposição de vocês, caso não tenham. Março de 59, e o título é Estudo sobre os Médiuns. É muito interessante porque, a partir da variedade da sintonização, que é o que nós vamos começar a trabalhar agora, nós temos a análise do que acontece, das sintonias que são estabelecidas. Elas vão dar uma ideia do que virá a partir dessa questão. Veja, nós estamos em 1859, o Livro dos Espíritos é de 58, e Kardec, 58, abril de 57, perdão, e Kardec, em pouco tempo depois, já vem desenvolver ali uma análise, que, lógico, vai ser aprofundada no Livro dos Médiuns e em outros tantos textos. Ele vem, então, nos mostrar, existe a necessidade de estudar a sintonização. A sintonização. O Albério faz a mesma coisa. A mesma coisa. Quer ver? É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos. Assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Presta atenção que ele não disse que é bom ou mal. Ele diz que a alegria decorre dos contatos daqueles que nos compreendem, permutando valores conosco, porque têm as mesmas qualidades que temos. Então, assim, se ficarmos na sintonia que não eleva, não resta dúvida que experimentaremos a alegria da companhia daqueles que não pensam em elevar-se. Nós não pensamos. Nós não pensamos. E vamos nos sentir confortados. Vamos nos sentir em casa. Puxa, eu tenho a companhia de alguém que tem as mesmas ideias que eu. É uma retroalimentação permanente. Permanente. Daí,
ele então introduz em mediunidade, esse é o problema, a sintonia. Atraímos espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme recebe, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Então, a atividade mediúnica pressupõe o exercício da sintonia. Esse exercício, essa é a chave, a sintonia. Aprofunda ele, achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra das esferas mais altas, aquelas que os gênios da sabedoria e do amor buscam transmitir. Se nós não buscarmos isso preparando-nos, tesouro moral advém dos pensamentos, das atitudes que tomamos, das palavras que externamos. Falamos daquilo que está cheio no nosso espírito. Se a nossa fala é chula, se os nossos exemplos são exemplos de pesar, de crítica, etc., 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 isso revela daquilo que nós estamos repletos. Que espíritos sintonizarão conosco? Aqueles que estão nessa zona de vibração. Nós não podemos imaginar que um espírito elevado vá perder o seu tempo. De novo, Kardec. Agora é agosto de 1861. Da influência moral dos médiuns nas comunicações, em que Kardec, que também abordou isso aprofundadamente, vai nos dizer, e aqui o subscritor da mensagem é o espírito Erasto, não o discípulo de São Paulo, tá? Mas esse é o segundo Erasto, Thomas Erasto, o filósofo, e que vai dizer, presta bem atenção, porque nós vamos, em algumas comunicações, ter que buscar elementos que possam trazê-la dentro da fidelidade do que os nossos pensamentos querem fazer chegar, né? É esta razão, e no curso dessa mensagem ele faz questão de deixar isso bem claro, que na França, no momento em que todas aquelas instruções estavam aparecendo, a psicografia foi o veículo utilizado para permitir que a mensagem chegasse. Nos nossos dias, a psicografia é muito menos presente do que a psicofonia. Há grupos mediúnicos que têm os seus integrantes todos habilitados na atividade das comunicações, que só fazem transmissões psicofônicas. As psicográficas são reduzidíssimas. Naquele momento, na França, não. E o Erasto vai dizer, temos que tomar as mãos dos médiuns como se fossem mesmo nossas canetas, nossos lápis, para trazer ali a comunicação que temos que verter. Para quê? Para que ela fique realmente registrada, seja submetida à análise, e isso deve ser feito sempre, mas para que ela fique registrada, de maneira que não possa mudar. Não havia recurso de gravação como temos hoje. Não havia como gravar. Mas o Chico, em Pedro Leopoldo, nos legou obras riquíssimas a partir do instante em que o grupo que ele integrava ganhou um gravador de presente. Era um gravador
de rolo que o Arnaldo Rocha operava, e esse gravador permitiu nós conhecermos mensagens profundíssimas, profundíssimas, falando à Terra. É um negócio fenomenal, né? Porque os espíritos têm a chance de deixar ali as suas mensagens. Depois elas foram transcritas, mas o áudio, e o nosso querido Oceano Vieira de Mello fez a coleta daqueles áudios e os publicou em DVD, mais de um, em que a gente tem a chance de ouvir aquilo que todos naquele ambiente puderam ouvir, graças a um recurso que pode e deve ser utilizado, a depender do grupo, dos que o integram. Não há nenhum demérito, nem nenhum problema para que isso ocorra. Evidente que nem todas as mensagens nós podemos divulgar, mas que todas podemos estudar, nunca pensei em sentido contrário. Podemos estudar, sim. Ele vai aprofundar ainda mais, e aqui, para os que estudaram conosco pensamento e vida, vão encontrar uma ligação fenomenal, né? Ele compara o mundo mental a um espelho, dizendo que nós refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Nós lemos esse parágrafo em Emmanuel mais de uma vez, para chamar a atenção, né? Daí, como Emmanuel, ele nos recomenda voltar a esse espelho para a vida mais elevada. Por quê? Porque, do contrário, nós vamos ficar sujeitos ao que ele denomina aqui o imperativo da atração. Nós não vamos conseguir fugir deles. Nós retrataremos a claridade e a beleza se isso for espelhado por nós, buscando. Porém, pode ser que ocorra exatamente o contrário. Exatamente o contrário, né? Há um trecho aqui que eu acho muito interessante, e eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, ele não é pequeno, mas é legal a gente ver esse tipo de ideia. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente. Então, aquilo que eu sintonizo, que eu reflito, pode me convidar a ir, sinal que eu estou falando, sintonizando com quem está numa posição melhor, não está travado como eu estou, mas pode me manter no mesmo circuito em que eu me encontrava. Ele dá um colorido todo especial para voltar num assunto que a gente já comentou várias vezes. Cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do espírito e da consciência, independentemente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência de eternidade, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência. O hoje imperecível. A gente já tratou disso dizendo que há um eterno presente. Um eterno presente. A morte nos deixa nesse eterno presente. Basil, mas eu posso então estar numa situação de muita aflição? Você viveu a vida inteira aflito. A sua experiência reencarnatória é de aflição. Quantas pessoas nós conhecemos assim, que o tempo todo vivem aflitas e gerando aflição? São incapazes de perceber coisas boas, são incapazes de retransmitir coisas boas.
Apenas e tão somente ali. Agora desencarna, vai para onde? Mas não vai. Não vai, porque o espírito, ele está aqui retido. Quando a morte do corpo chega, ele se liberta. Ele está nas suas construções mentais, nas associações que ele faz. É o hoje que nunca acaba a vida imortal. É por isso que conhecer sobre esta vida nos deve fazer experimentá-la desde o momento em que disso soubemos. Trabalhando pelo bem, pensando no bem, vivendo no bem, e com o conhecimento espírita, compreendendo as dores que eventualmente nos visitam a jornada, que não foram semeadas por ninguém, a não ser nós mesmos. Então a gente passa a entender. Agora imagina, você tem uma vida cercada de favores, porque nasceu num bom lar, desfrutou da educação, tem amparo, mas o tempo todo não está bom, aquilo não tem, porque eu sou uma pessoa isso, aquilo. Que tipo de espelho é este espírito? O daqueles que o envolvem. E ao deixar a existência, vai mudar? Para onde? Para onde? Se ele sempre pensou e se vinculou naquilo. A pessoa apegada às coisas transitórias, ela passa os dias a pensar naquilo que está acumulando, em como manter, em como ganhar mais, de que jeito conseguir mais alguma coisa, de que forma obter mais um lucro. Ao desencarnar, o que a gente acha que vai acontecer com ela? De repente vai ser conduzida a uma região em que... Não, ela não tem capacidade desse tipo de sintonia. Então ela permanecerá nesse tipo de ambiente, com esse tipo de vibração. Nós vemos a mediunidade, diz-nos Albério, em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. E é por isso que a gente encontra, então, nesses relatos, missões santificantes, mas guerras destruidoras. Tarefas nobres, mas obsessões pérfidas. Isso porque é apenas o reflexo da mente individual ou coletiva, combinadas com forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos que se nutrem. É uma retroalimentação. Eu emito, recebo, reemito. É por isso que ele diz, como André Luiz já havia nos ensinado em mais de um livro. Ele voltou nesses assuntos em mecanismos da mediunidade e voltou em Evolução em Dois Mundos. Nós temos que cultivar a educação aprimorando-nos cada dia. Cada dia. Porque médiuns, diz-nos ele, somos todos nós nas linhas das atividades em que nos situamos. Tá? Onde a gente se situa serve de intermediário entre as influências que recebe e aquelas que emite. Aquelas que emite serão colhidas por outros. E esse intercâmbio é o que leva a gente a estacionar ou avançar. Então, qual é o desafio? Nos aprimorar. Devemos buscar aquilo que nos está disponível de conhecimento para aperfeiçoar nossa capacidade de compreensão. É preciso isso. Não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. Ninguém será um espelho para espíritos superiores se internamente não for ele próprio alguém que detenha qualidades que habilitem este tipo de sintonia. É sintonia. Ele deixa aqui algumas advertências sobre isso. Um pouquinho mais à frente, ao dizer: elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido.
e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se quisermos ter mensagens das grandes almas, daqueles que nos podem orientar, daqueles que nos podem fazer avançar. A mediunidade não basta por si só. É imprescindível saber que tipo de onda mental a gente assinala, para conhecer a qualidade do nosso trabalho e ajuizar a direção que vamos tomar. Olha que exercício fantástico para um grupo mediúnico. Fantástico. Fazer com que todos que o integram e que às vezes reclamam da baixa qualidade das comunicações, e a gente sabe por que essa qualidade não é a elevada, porque os que o integram não buscam situações elevadas. Muitas vezes nem se preparam, e nada de ficar preocupado com cuidados exteriores. A gente vai ter chance de abordar muito isso no livro. O interessante é o que vai em nós, nossos pensamentos, nossas intenções, como vibramos, né? Essa advertência que ele nos faz é algo assim extraordinário. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Eles não querem nem continuar a nos transmitir o que ouviram, né? Ele registra que não teve nem coragem de fazer mais colocações, pegou o Hilário e foram embora, na esperança de se reencontrar com o Aulus no dia seguinte. Diz, me despedi, assim como o Hilário se despediu, com alguns monossílabos, sabe? Obrigado, foi bom te conhecer e tchau. Vamos para casa, vamos voltar para onde a gente trabalha para pensar um pouco nisso, como nós, que temos agora um período até o nosso próximo encontro para refletir a respeito dessas informações tão preciosas, essas camadas de informação, né, que nos permitem ir fazendo associações e, consequentemente, melhorando a nossa sintonia. Se todos somos médiums, embora não estejamos no cumprimento de tarefas ligadas à mediunidade, é importante que a reencarnação, com esse tipo de informação que recebemos, seja aproveitada de forma a nos fazer avançar e não a permanecermos estacionários. Então, que tipo de pensamento eu tenho? Quais são as minhas análises? Eu preciso pensar sobre isso. Porque se eu desencarnar, questão 919A do Livro dos Espíritos, se eu desencarnar, é nessa sintonia que eu vou estar. Então, onde estão meus erros? Tenho que corrigi-los. Onde as minhas imperfeições? Não podem permanecer. Eu não tenho tempo para mudar, tendo todo o tempo do mundo. Mas se eu quero ser melhor, eu já devia ter mudado. Exatamente porque eu reconheço que certas práticas que eu adoto não são as melhores. Isso já significa um grau de consciência que não tem mais aquela história da compreensão. Quando o sujeito não tem o grau de compreensão, tudo é facilmente aceito e a oportunidade é concedida. É uma outra experiência, novas experiências, e a pessoa vai avançar. Agora, enquanto o sujeito já detém, mas não aproveita, bem, é algo para a gente pensar durante a semana. A gente vai encerrando por aqui e te convida para estar de volta no próximo sábado ou no próximo momento em que você visualizar esse estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Muito obrigado.